Olá pessoal, vamos para a aula 221, revisando o conteúdo, que são testes de vestibular. A questão número 7 é da ACAF de Santa Catarina. A figura diz assim, na figura abaixo, o módulo do momento da força F em relação ao ponto C é M. Então, questão número 7 da ACAF tem uma haste, e tem 3 pontos. Aqui tem o ponto C, aqui tem o ponto B e aqui tem o ponto A. E tem uma força F aplicando uma força assim nessa direção. Então ele diz que o momento da força F em relação a C vale mzão. Se a força F for aplicada no ponto médio da barra com o dobro de intensidade e sem alteração no seu sentido, o momento dessa força em relação ao ponto C será igual a quanto? Vocês lembram como é que se calcula momento? Momento se calcula mais ou menos, que eu vou definir um sentido. Por exemplo, nessa questão eu vou definir positivo no sentido anti-horário. Então, mais o valor da força vezes D. D é a distância entre a linha de ação da força, que está aqui, linha de ação da força, tá? E o ponto de rotação, que ele definiu como ponto C. Isso aqui é uma barra e o braço vale D. Então o momento, eu aplicava F a uma distância D. Ele pede para nós assim, tá, quanto valerá o momento? Vou chamar de M', eu não sei, o momento vale mzão quando eu aplico F a uma distância D. Se eu aplicar uma força na metade da distância, ou seja, no ponto B, só que com o dobro de intensidade, 2 Fs. Então, como é que vai ser? O mesmo sentido, então continua girando no sentido horário, anti-horário. Valendo 2F vezes D sobre 2, ou seja, é o dobro de intensidade, mas é a metade da distância. Notem que vale, corto 2 com 2, F vezes D é o mesmo momento de antes. Então, notem que apesar da menor distância, com o dobro da força, eu causo o mesmo momento. Então, resposta Mzão, alternativa A, de Argentina. Questão número 8 é da Federal de Santa Catarina. Nós temos aqui, vou fazer o desenho primeiro, nós temos uma haste, uma direção aqui perpendicular, e aí nós temos alguns pontos. Nós temos aqui o ponto O, e ele diz assim, a figura abaixo mostra as forças de módulo Q igual a 10 newtons, R igual a 70 newtons, então, Q igual a 10 newtons, R igual a 70 newtons, S igual a 20 newtons, S igual a 20 newtons e T igual a 40 newtons. Que atuam sobre uma barra homogênea com peso 30 newtons. Então o peso da barra 30 newtons. Peso da barra módulo 30 newtons. E com 2 metros de comprimento, que tende a girar em torno do ponto O. Vou representar as forças. Então, está aqui 60 graus, tá a força T. Aí a força Q está assim. Aí a força R está assim, com 30 graus. E aí a força S está assim. Nós vamos, para essa questão, supor que o sentido, vamos botar horário, será positivo. Isso aqui é uma convenção, não vai afetar na minha resposta. Tá? Então, ele começa a fazer algumas perguntas. Primeira pergunta, é um somatório. Federal de Santa Catarina é um somatório. Então, questão número... Item 1, proposição 1. O momento da força T em relação ao ponto O é igual a 0. A força T está em cima do ponto O. Lembrem que momento é mais ou menos o valor da força vezes D. D é o braço da alavanca. Se a força
T está em cima do ponto O, D vale zero. Então, 0,1, um momento de T vale zero, certo? Certo. Tá? Então, 0,1 está correto. 0,2, o momento da força S em relação ao ponto O é igual ao momento da força R em relação ao ponto O. O da força R e S, os momentos são iguais, eu não preciso nem calcular para ver que está errado. Porque em relação, nota que essa força R aqui, ó, R, se eu decompor em duas componentes, eu vou decompor uma parte para cima, RY, e uma parte para cá, que é RX. A RX não tem braço de alavanca, a distância é zero. A RY tem braço de alavanca. Só que a RY causa um momento, o momento de RY é negativo. Olha lá, ao contrário é o sentido. Adotado. E o momento da S causa um momento positivo. Então, lembre, momento depende de direção e sentido. O momento é vetorial. Então, sem fazer conta nenhuma, não preciso fazer a conta. Como esse momento causa giro num sentido e esse momento num giro contrário, eles não podem nunca ser iguais. Mas mesmo que o valor deles... Não, mesmo que o valor... Tu pode até calcular o valor, mas como eles fazem girar em sentidos contrários, os momentos não podem ser iguais. Então o item 0,2, sem fazer cálculo, eu já sei que está errado, porque faz girar num sentido. Para momentos serem iguais, tem que causar giro no mesmo sentido, ou seja, sei lá, os dois pro horário, e ainda terem módulos iguais. Tá? 0,4. O momento da força Q em relação ao ponto O é igual a 20 newton vezes metro da força Q. Olha aqui, pessoal, força Q. A força Q, 0,4. O momento da força Q é zero. Por quê? Porque olha a linha da ação da força Q, olha a linha da ação. Ela passa em cima do polo, em cima do ponto de rotação. A distância D para o momento é zero. Ela está em cima, ó, a linha de ação da força Q está em cima do ponto de rotação. Portanto, ela não causa momento. Então, ela não pode ser 20 newton vezes metro. Então, está errado esse item 0,4. 0,8. O momento do peso da barra em relação ao ponto O é igual ao momento da força R em relação ao ponto O. O momento do peso. O peso está bem no meio da barra, que tem 2 metros. O peso está aqui. O peso vale 30 newtons. Peso em relação ao ponto O faz girar horário. Então, positivo para o momento do peso. E olha só, ele diz que o momento do peso é igual ao momento de R, mas não, R faz girar no anti-horário. Novamente, eu não preciso calcular. Se o momento do peso é horário e o momento de R é anti-horário, eu já sei que o item 0,8 está errado, porque faz girar em sentidos contrários. Não tem como o momento ser igual. 16. A barra está em equilíbrio. Bom, eu vou ter que calcular. E aí ele pergunta também, ó, o momento resultante... A barra está em equilíbrio de rotação. Aí ele pergunta no 32. O momento resultante em relação ao ponto O é nulo. Bom, a 16 e a 32 estão falando a mesma coisa. Porque se o momento resultante é zero, a barra estará em equilíbrio de rotação. De equilíbrio de translação eu não sei, eu teria que calcular FR. Mas no item 16 e 32 ele só perguntou quanto à rotação. Então quem sabe a 32 sabe a 16, elas estão é a mesma pergunta. Então vamos calcular o momento resultante. Então, tanto para 16 quanto para 32, eu tenho que calcular o momento resultante. O momento resultante é o momento de T, mais o momento de P, mais o momento de R, mais o momento de Q, mais o momento de S. Todas as forças atuantes. Ó, são 5 forças. 1, 2, 3, 4, 5. O momento de T eu já sei que é zero. Já vimos. O momento de Q eu também já sei que é zero. Tá? Esse tamanho aqui, ele me diz que o tamanho da barra é 2 metros. 2 metros é o tamanho. Tá? Bom, nota que eu falei que o sentido horário é positivo.
O momento de P é no sentido horário. Então, vamos lá. Momento resultante é mais, o momento de P é mais. Ó, sentido horário, tá vendo? Ó? P está para baixo, ó, faz girar no sentido horário. Mais 30 newtons vezes 1 metro, né? Porque o tamanho da barra é D2 e peso está bem no meio. Tá aqui o momento do peso. Momento de R. R está aqui na diagonal. Se R está na diagonal, tem uma componente Rx que não causa momento. O momento de Rx é 0. Mas essa componente Ry causa momento. Só que eu tenho que descobrir primeiro o valor de Ry. Ry é R seno 30. Por quê? Nota que na decomposição o Ry fica oposto ao 30. Se é oposto, R seno. R vale 70 newtons vezes 1/2. Ry vale 35 newtons. Tá ali, descobri o valor de Ry. Então, o momento de R será, de Rx é 0, então vai sobrar o momento de Ry, que é menos. Por que menos, professor? Porque Ry faz girar no sentido anti-horário, contrário ao sentido que eu adotei. Menos 35 newtons vezes. Quanto é que é o braço? Ó? A distância de Ry, da linha da ação de Ry ao ponto de rotação, 2 metros. Mais momento de S. S vale 20. Ó, 20 newtons. Por que eu botei mais para S? Porque S está no sentido... faz girar no sentido horário. Então, mais 20 vezes 2 metros. Então, vamos lá. Momento resultante. Mais 30 newtons vezes metro. Ó, mais 40 newtons vezes metro. Menos 35 vezes 2, 70 newton vezes metro. 30 mais 40, 70. Mais 70 menos 70, momento resultante dará 0. Bom, então aqui dois itens são simultaneamente resolvidos como certo. 32. O momento resultante em relação ao ponto O é nulo. Verdadeiro. E a barra está em equilíbrio de rotação. Qual é a condição para a barra estar em equilíbrio de rotação? É ter o momento resultante 0. Então, verdadeiro e verdadeiro. 16 mais 32 mais 0,1. Dá um somatório de 49 para a questão de número 8. Beleza? Vamos para a número 9, Mackenzie de São Paulo. Ah, então, essas da Federal de Santa Catarina sempre são mais demoradas, né? Tanto não tem tantas questões na prova, né? Até porque é uma prova demorada, tem muitos itens para uma mesma questão. Mackenzie, número 9. Em uma experiência, a barra homogênea de seção reta constante tem peso de 100 newtons. É sustentada pelo seu ponto C por um fio ideal e mantida em equilíbrio, como mostra a figura. Nas extremidades da barra são colocadas os blocos A e B. Sabe-se que o peso do bloco B é de 80 newtons. A tração do fio que sustenta a barra tem qual intensidade? Então, a questão número 9 tem uma figura assim, tem uma barra que é sustentada por dois blocos. Aqui ela é equilibrada, está em equilíbrio. Aqui, extremidade A tem um bloco aqui. Aqui na extremidade B tem um bloco B aqui. Então, bloco A, bloco B. Ele me deu esses tamanhos, 1 metro e 4 metros. Então, nós já sabemos que a barra tem 5 metros de comprimento. Opa! Tem 5 metros de comprimento. Tá? Ele quer saber qual é a tração no fio. Bom, temos mais ainda, temos o que o peso é 100 newtons. Se a barra toda tem 5 metros, então o peso está bem no meio, tá? 2,5 metros de cada extremidade. Então eu tenho que botar aqui, ó, o peso da barra, que é 100 newtons, tá? E esse peso da barra, ele está a que distância? A 1,5 metros desse ponto aqui, que eu chamarei
Não, ele chama, né, de ponto C. Ponto C vai ser o nosso ponto de rotação, o ponto fixo, o polo. Tá? O ponto C eu vou usar como polo. Bom, nós temos, se a barra está em equilíbrio, nós temos duas condições de equilíbrio. Quais são as duas condições? Primeira, força resultante igual a zero. Nós temos algumas forças atuantes. Vamos ver para onde aponta. Aqui o peso de A eu não sei. O peso de A eu não sei. Tá? Eu sei o peso de B, que é 80 newtons. Então, peso de A para baixo. O peso de A é sustentado por uma corda aqui, que nas duas extremidades da corda tem o mesmo valor. Então, nessa ponta, eu tenho um PA para baixo que eu não sei. Numericamente igual a PA para baixo. Que eu não sei quanto é que vale. PB, ele me disse, o peso de B vale 80 newtons. PB é para baixo. Então, eu sei que como a corda nas duas pontas faz o mesmo valor, ela faz 80 para cima, aqui. 80 para cima para sustentar. E nessa barra aqui ela vai ter que fazer 80 para baixo. Tá? E aqui eu tenho uma corda, uma tensão T, que é a pergunta dele. Olha a pergunta. A tração no fio que sustenta essa barra tem que intensidade? Tá? Se a resultante é zero, notem que eu tenho uma para cima e 3 para baixo na barra. Então, se a resultante é zero, o valor de T terá que ser PA mais P mais PB. Então, as 3 para baixo somadas tem que ser igual àquela para cima. Portanto, T é igual PA, eu não sei. P eu sei, 100 newtons. E PB eu sei que é 80 newtons. Então, quando eu descobrir o PA, tá feita a festa. Vou descobrir então daí a tensão, que é a resposta que eu quero. Então, não consegui ainda resolver a questão. Não consegui ainda. Porque eu preciso, né, descobrir quanto vale o peso de A. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso usando a condição do momento. Momento resultante zero. Essa aqui é a primeira condição de equilíbrio. Qual é a segunda? A segunda condição é que o momento resultante é zero. Então, a soma dos momentos. Eu vou pegar e vou escolher um ponto fixo. Vou escolher o ponto C. E aí eu vou escolher aqui o sentido horário. Eu quero descobrir PA. Vou botar ao contrário. Eu vou botar aqui sentido anti-horário é positivo. Não vai fazer diferença na minha resposta. Então, movimentar no anti-horário é positivo, então o horário é negativo, de acordo com o meu referencial escolhido. Bom, momento resultante é zero. Eu tenho que somar todos os momentos. Momento de PA mais momento de T mais momento de P mais momento de PB. A soma desses momentos tem que dar zero. Vamos lá então. PA, pega ali no ponto C. PA faz girar no sentido anti-horário. T não faz girar. P, horário. PB, anti-horário. Então até pode fazer o seguinte. Pode chegar aqui e fazer isso aqui. Ó. Em relação a C, esse gira anti-horário. Esse não faz girar. Esse faz girar horário. E esse faz girar horário. Então, anti-horário, eu estipulei que era positivo. Então, esse momento é positivo, esse é negativo e esse é negativo. E esse não causa momento. Bom, momento de PA. Lembre que momento é força vezes o braço. O braço é a distância da linha de ação da força até o ponto de rotação. Então, eu tenho mais PA vezes 1 metro mais zero. Por que zero? Porque T não causa momento em relação a C. Menos, momento de P. Momento de P é a força, 100 newtons, vezes 1,5 metros, está aqui a distância, mais PB. Mas não, menos, né, de acordo com o meu referencial, menos 80, que é a força, vezes 4 metros, isso tem que dar igual a zero. Então, PA vezes 1 dá PA. Menos 150,
Ó, metro eu posso cortar em todos os termos. Então metro cai fora, vai sobrar a resposta em newtons, que é a força, tá certo? Então 150 newtons menos 4 vezes 8 dá 32, então menos 320 newtons igual a zero. Então isso aqui vai dar menos PA menos 470 newtons igual a zero. Conclusão, PA vale 470 newtons. Tá aí, PA vale 470 newtons. Tá? Agora, se PA vale, valor de PA é 470 newtons, eu descobri quanto é que vale a tensão T. T vale 470 newtons mais 180 newtons. 400 mais 100 dá 500, mais 150, 650 newtons é a tensão T. Alternativa A de Argentina para a questão de número 9. Legal, né? Questão número 10. A questão número 10 da SpaceX diz assim: uma haste AD homogênea e rígida encontra-se em equilíbrio estático na posição horizontal, sustentada pela corda ideal OB. Sustentada pela corda ideal OB. No ponto C, que dista 5 metros do ponto A, no ponto C, que dista 5 metros do ponto A, está pendurado um peso P conforme o desenho a seguir. Então tem um peso P aqui no ponto C pendurado. Observação, o desenho está fora de escala. Sabendo que o peso da haste é igual a 4P, bem no meio da haste tem um peso que é 4Ps, aqui é P, aqui é 4P. E que o seu comprimento vale 6 metros, então se já tinha 5 metros, mais 1 metro, 6 metros é o tamanho da haste. Tá? Então daqui até o meio tem 3 metros. E o sistema está no vácuo, podemos afirmar que a distância AB, então ele quer saber essa distância AB aqui, tá certo? Como é que nós fizemos isso? Nós temos algumas forças atuando aí nessa haste. Nós temos o peso dela para baixo e esse peso P, então tem P para baixo e 4P para baixo e uma tensão T para cima, certo? Nota que eu não sei justamente essa distância aqui de A até B. Eu não sei, eu sei daqui até aqui e eu sei daqui até aqui, mas eu não sei nem a tensão T e nem essa distância. É o que eu vou querer descobrir, tá? Bom, quais são as condições de equilíbrio? A primeira condição de equilíbrio é que a força resultante é zero. Então, T para cima é igual à soma das forças que tem para baixo, que é 4P mais P, 4P mais P, eu já sei que T vale 5Ps. Então já sei o valor da tensão, 5Ps. Bom, agora eu tenho que colocar aqui um ponto de referência para calcular os momentos. Eu poderia pegar aqui no meio, mas eu vou pegar aqui, ó, olha o que eu vou pegar. Eu vou pegar o ponto A como ponto de rotação. A barra está em equilíbrio, não interessa onde eu escolher, o momento resultante terá que ser zero. Então o meu polo será escolhido como ponto A. O momento resultante em relação a A tem que ser zero. Eu vou estipular que sentido anti-horário é positivo. Por exemplo, ali, ó, pega no ponto A, tensão faz girar no sentido anti-horário. Então o momento da tensão é positivo. Momento de 4P e de P, ambos darão no sentido horário. Então negativo e negativo para esses momentos de 4P e de P. Momento resultante igual a zero. Vamos lá. É o momento de T mais o momento do peso da barra mais o momento do peso P igual a zero. A soma dos momentos tem que dar zero. Momento de T. O momento de T é T positivo. Ó, T positivo.
olha como é que eu estimulei, vezes a distância D, que é justamente o que eu quero a distância entre A e B, ó, tá vendo? Menos, ó, menos porque sentido, essa aqui faz girar no sentido horário, menos 4P vezes 3 metros, que é a distância que o 4P está do ponto A, menos P vezes 5, menos P vezes 5 metros igual a zero. Ó, P é a força, 5 metros é a distância que o P está do ponto de rotação. Eu sei que T é 5Ps, então olha como é que vai ficar. Vai ficar 5Ps vezes D, menos 12Ps, menos 5P, isso dá zero. Nota que eu tenho P em todos os termos, então eu corto P com P com P, e eu vou ter 5Ds e menos 17 é igual a zero. Então, 5D é igual a 17, resposta, a distância é igual a 17 sobre 5. 17 sobre 5, faz a continha e tu vai achar 3,4 metros. Então, resposta D de Dinamarca para a questão da SpaceX, tá? Interessante, né? Peguei e escolhi um ponto de rotação. Poderia ter escolhido outro? Poderia, daria no mesmo. Questão 11. Duas crianças de massa 45 e 30 gramas, 45 e 30 quilogramas, usam uma tábua de 2,5 metros de comprimento como gangorra. Desprezando a massa da tábua, determine a distância da criança de 30 quilogramas. Deve ser colocado o ponto de apoio para que elas fiquem em equilíbrio na horizontal, quando sentadas uma em cada extremidade. Então assinale a alternativa correta sobre qual distância. Então vamos colocar o desenho. Tá? Na questão número 11 temos um desenho para resolver essa questão da gangorra. Uma questão clássica essa da gangorra, aparece muitas vezes aí nas provas. Então eu tenho aqui, eu tenho uma tábua que ele diz que não tem peso a tábua, tem uma criança de 30 quilogramas desse lado aqui, 30 quilogramas, e tem uma criança do outro lado de 45 quilogramas. Tá? 45 quilogramas. Aí ele pede assim, a tábua tem 2,5 metros de tamanho total da tábua 2,5 metros. Ele quer saber a que distância essa criança aqui tem que ficar. Tá? Bom, eu vou colocar as forças atuantes. Numericamente na tábua tem uma força aqui para baixo de 300 newtons, que é numericamente igual ao peso daquela criança. E aqui uma força de 450 newtons, que é numericamente igual ao peso dessa criança. E aqui nós temos uma força que é uma normal aqui para cima. Eu já sei que a normal vale 300 mais 450, eu já sei que a normal vale 750 newtons. Mas não é isso que foi perguntado. Não foi isso que foi perguntado. Tá? Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque eu sei que a força resultante vale zero. Se a força resultante vale zero, a soma das duas para baixo é igual a que ela tem para cima. Então eu já sei o valor da normal, mas não me resolve nada. Vamos à condição de momento, essa sim. Eu vou pegar esse ponto aqui, ó, de apoio como meu polo. Então eu sei que o momento resultante terá que dar zero. Segunda condição de equilíbrio. Vamos fazer então o seguinte. Vamos estipular que o sentido anti-horário é positivo, então o sentido horário é negativo. A criança de 30 quilogramas tem um momento que é positivo, de acordo com o referencial que eu dei. E essa aqui de 45 kg terá um momento negativo. Então eu tenho três momentos. Momento da criança da esquerda, vou chamar de ME, mais momento da normal, mais o momento da criança da direita. A soma dos momentos tem que dar zero.
O momento da criança da esquerda é mais, de acordo com o meu referencial, mais a força 300 newtons vezes D, que eu não sei quanto é que é. Mais zero. Por que zero? Porque a normal que está em cima do ponto de rotação não causa momento. Menos, ó, estipulei sentido horário, anti-horário positivo, então o horário é negativo. Menos 450. Que distância é essa daqui? Se tudo isso aqui é 2,5, isso aqui é D, essa distância é 2,5 menos D. Então 450 vezes 2,5 menos D. Isso vai dar igual a zero. Tá? Então, 300 Ds menos 450 vezes 2,5. Vamos lá. Quanto é que é 400 vezes 2,5? Tem que fazer essa conta agora. Não é difícil, porque 450 vezes 2,5 é 2,5 é 5 meios. Olha como fica mais fácil fazer assim, ó. Eu divido por 2, dá 225 vezes 5. Não tem muita alternativa, tem que fazer, né? Daria para fazer vezes 2,5 ou fazer como eu estou fazendo aqui. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 5, 10, 12. 2 vezes 5, 10, 11. 1125. Tá? Então isso aqui dá menos 1125 mais 450D igual a zero. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho, ó, menos com menos, né? Então eu tenho 750D menos 1125 igual a zero. Conclusão, 750D, esse menos 125 vai ficar mais 1125, D dará 1125 sobre 750. Tá? Aqui eu sugiro dividir por 5 em cima e embaixo, né? Ele vai dar 225 sobre 150, tá? 225 sobre 150. E isso aqui, ó, 225 é 150 mais 75, dá 1,5 metros. Tá? Então tá aí a resposta da questão número 11, E de Equador. 1,5 metros a distância que a criança tem que ficar dessa extremidade, criança de 30 kg. Tá? Eu vou dividir em duas fichas para não ficar um vídeo muito longo. A ficha número 2, então vai ter a parte 2, que é a próxima aula. Acompanhe aí, é bom a gente sempre fazer antes a questão de ver a resolução, tá certo? Agradeço a presença de vocês, até a próxima aula, aquele abraço!